Vamos reagir a alguma coisa da Michelle. Vamos ver alguma coisa da Michelle. Vamos lá. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. E tem um insight que os Novos Clássicos fizeram uma live hoje, falaram isso, e é importante reparar nisso. Ela trata como mérito o aumento do número de mulheres por si só, como se isso necessariamente significasse que o número de parlamentares bolsonaristas aumentou, o que não é verdade. Os parlamentares que poderiam ter sido eleitos, homens bolsonaristas, podem ter, pela influência da Michelle Bolsonaro, o PL Mulher, agora não são homens, são mulheres eleitas. Mas isso por si só não mostra que ela aumentou as fronteiras de parlamentares eleitos. Mas ela está preocupada em aumentar as fronteiras das mulheres. Ela está preocupada em aumentar a fatia dela de um mesmo bolo. Mas você pensa, ela trata isso como uma vitória por si só, o que não é, né? Então, assim, é meio, né, jogando ali com a regra debaixo do braço. Ali. É porque, assim, esses caras todos da direita bolsonarista, eles não têm consistência ideológica em relação a nada, né? Inclusive essas pautas de costumes que eles tanto abrem a boca para falar qualquer coisa. O próprio Flávio, cara, apoiou o PL da misoginia, que é um PL, assim, criminoso, que busca censurar a livre expressão dos homens. Então, assim, eu acho que esses caras não estão nem aí pra isso. Eles têm uma mentalidade muito estranha. A direita brasileira, por conta de ser tão burra e por conta de não ligar, ela sempre é refém dos pensamentos que a esquerda produz, porque ela mesma não produz tanta coisa. E tinha uma diferença quando o professor Olavo estava vivo. Quando o Olavo de Carvalho estava vivo, e antes do final dos anos finais, que ele começou a ficar muito, não digo gaga, mas ele estava falando muita merda, né? Quando ele estava no prime dele, assim, e nem tinha o movimento bolsonarista, ele exercia ali uma certa influência geral sobre a direita. Então, este tipo de coisa, por exemplo, de uma figura política ficar se regozijando porque colocou um monte de mulher, ou do Flávio apoiar o PL da misoginia, isso era mais difícil de acontecer, porque ele colocava ali o báculo da autoridade espiritual, intelectual, e ele ia guiando as pessoas. Com a morte dele, não. Agora virou terra de ninguém. Então eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo em termos ideológicos. Ele vai fazendo isso aí e acabou. Vamos ver o que o Kim Paim falou. Nicolas já é o grande perdedor da rodada. Todo esforço caiu com a movimentação precipitada da Michelle. Isso é muito bom. A Beyoncé de Ouro Preto. Muito bom. Vai ter que recalcular a rota. KKKKK. Olha, eu não acho que o Nicolas foi o grande perdedor nisso aí, não. Acho que ele só tá ganhando. Por enquanto, ele não colocou o dele na reta. Perdendo, o grande perdedor. Isso aí é wishful thinking do nosso ratinho querido Kim Paim, que está, obviamente, levantando aí a bola do Carluxo, né? Que essas posições todas refletem o Sou da galera. Carluxo. Mais reações ao vídeo da Michelle. Bom, agora o Rodrigo Constantino. Vocês queriam afastar Michelle, Nicolas, Caiado, Zema, eu... O ego é um negócio assim incrível. Vocês queriam Michelle, Nicolas, Caiado, Zema, eu.
Constantino, as pessoas não estão preocupadas com você. Não estão, esquece. Já foi a sua época de glória, já foi. Isso está no passado, nunca mais há de retornar. E às tantos vezes penso sobre as atitudes de algumas pessoas da política brasileira, né? Assim, Getúlio Vargas, Lacerda, eu também. E às vezes eu fico pensando, sabe? Eu fico refletindo sobre... Só pessoas muito importantes, assim. Somos todos traidores. Agora fiquem aí com Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Kim Paim, André do Prado e Ciro Gomes. Sabor direita, boa sorte. Bom, basicamente é um ressentido falando aí das questões pessoais dele com o bolsonarismo. Mas assim, o Constantino é um cara que... Eu acho que o Constantino, em 10 anos, ele vai sumir mesmo. Tipo, sumir, eu acho que ele vai desaparecer. Ele será basicamente completamente relevante. Tipo aquele Evandro Sinotti. Você lembra o Não Senhor Comuna? Claro, lógico que lembro. Baitas lives, ele foi o primeiro grande lacrador pra cima dos comunistas da internet brasileira. Um Não Senhor livro, Comuna, né? O Não Senhor Comuna, o livro de refutação do marxismo. As pessoas falavam do Evandro Sinotti. Que você vê que alguns dos bolsonaristas mais rasos intelectualmente hoje, o conjunto de referência deles resume a o Não Senhor Comuna do Evandro Sinotti e aquele primeiro congresso do Brasil Paralelo. E até hoje é a mesma coisa, é aquelas mesmas duas referências tá até hoje. Isso é verdade, isso é verdade. E aí ele sumiu, pode ser. Pelo que você me falou, você acha que o Rodrigo será tipo um Evandro Sinotti. Bom, aqui nós... Nossa, a gente tá vendo o Rodrigo Constantino fazer propaganda para Renan Santos, é isso mesmo? É isto mesmo que nós estamos vendo? Rodrigo Constantino fazendo propaganda. É mesmo? É. Parem de repetir esta ladainha de que Flávio é o único capaz de derrotar Lula. Está ficando claro que Flávio é, talvez, o único capaz de não derrotar Lula num segundo turno. O PT está adorando isso tudo e por isso mesmo deve estar guardando sua munição mais pesada. Correto que o PT deve estar guardando a sua munição mais pesada, é isso mesmo. E correto que a candidatura do Flávio é bastante inviável para derrotar o Lula no segundo turno. Dito isso, em quem no escurinho da urna Rodrigo Constantino há de votar? Eu acho que é Zema. É Zema. Hoje seria Zema. Não vai estar lá. E aí eu acho que, aproveita que o muro tá baixo. Ele vai chegar assim, vem pra cá. Mas assim, ninguém tá muito interessado no Constantino. Ele se tornou realmente uma figura... Eu vi o Renan responder dizendo que ele seria um ótimo capacho. Foi triste. E agora vamos fazer uma análise um pouco mais extensa sobre esta notícia que o antagonista colocou aí. PT pretende usar vídeo de Michele para minar voto feminino de Flávio com as honras. Carlos Henrique, faça uma análise daquela bem didática, bem redonda. Vamos ler este bacana aí. PT pretende usar vídeo de Michele para minar voto feminino de Flávio. A ideia de integrantes do partido é fazer montagem com as falas da ex-primeira-dama para macular a imagem do senador da República. Ou seja, não é nenhum vídeo vazado, é o que ela própria postou, vai ser usado. O vídeo publicado por Michele Bolsonaro nas redes sociais nesta quarta-feira, ou seja, ontem, deve ser uma das principais peças de campanha eleitoral do presidente Lula que busca a reeleição. Integrantes da sigla já discutem como utilizar o vídeo para macular a imagem de Flávio Bolsonaro, tanto no horário eleitoral gratuito, quanto nas inserções em rádio e TV que o partido terá direito durante as eleições deste ano. Minha gente, o PT planejando usar o próprio horário eleitoral para passar o vídeo da Michele. Se isso aqui for verdade, vai ser um negócio, assim, psicodélico. Como mostramos, a ex-primeira-dama divulgou uma série de vídeos que totalizam 27 minutos em suas redes sociais, nos quais criticou o tratamento dispensado a ela por Flávio. Nos vídeos, Michele afirma ter sido desrespeitada pelo senador e que foi tratada como se fosse uma idiota. Nos vídeos, ela classificou como humilhação o tratamento dado a ela pelo filho do ex-presidente. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone e eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política, disse a Michele. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante, então eu me recolhi, complementou ela.
É justamente este trecho que o PT agora pretende utilizar nas peças publicitárias da campanha do Lula. A ideia, a priori, seria mostrar que, por mais que o Flávio faça acenos ao público feminino, a conversa com Michele revelaria o verdadeiro Flávio. Além disso, o PT deve utilizar a resposta inicial de Flávio ao episódio, quando ele nas redes sociais disse que nada iria abalar, pois era dia de jogo no Brasil. Aí, que foi quando ele falou, hoje nada me aborrece, hoje nada nem ninguém me aborrece, foi o que ele falou lá. A ideia também é satirizar o slogan Meu Amigo Flávio com essas inserções. Diante da crise e ciente da possibilidade de aumento da rejeição do voto feminino, o filho do ex-presidente também foi às redes para tentar amenizar a situação. Ele pediu desculpas à madrastra, mas em um tom que deixou dúvidas. Na carta, o Flávio disse que era casado há 16 anos e que era a mulher da vida dele, que jamais faria isso com a Michele. Em nenhum momento ofendi, agora aspas do Flávio, hein? Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele, só fiz em um momento, se o fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil, declarou Flávio. Aqui, senhoras e senhores, eu acho que é importante a gente usar esse momento para falar o seguinte, já vamos esquecer essa história de que o que motivou esse vídeo da Michele foi aquela questão no Ceará, porque eu acho que a gente não falou desse contexto. No vídeo, a Michele diz que o que motivou esse vídeo e o episódio que fez o Flávio destratar ela foi a questão no Ceará. Eu não sei, Bruno, você consegue achar qual é a chapa que estava fechada no Ceará? Que ia ser o Ciro Gomes de governador, o pai do André Fernandes, que pelo PL, porque o André Fernandes hoje é o principal deputado federal eleito pelo PL no Ceará, seria um dos senadores, e teria um outro cara que é o meio de centrão, meio junto do Ciro ali, que seria o outro senador. Porque o que aconteceu? E aí, o que rolou no Ceará lembra um pouco o que aconteceu em Santa Catarina, porém com o outro final da história, tá? Que é o seguinte, o que aconteceu em Santa Catarina? Vamos dar mais um passo para trás, aqui que a gente gosta de digressões. Santa Catarina, quem é que estava fechado para serem os dois indicados lá? Carol Detone e o Espiridião Amin. Seriam os dois senadores lá. Espiridião Amin do PP, salvo engano, um partido mais de centro, mais fisiológico, porém o Espiridião sempre foi um cara de direita e sempre foi um amigo de longa data do Bolsonaro. E a Carol Detone, que é a deputada federal eleita pelo PL em Santa Catarina, de maior expressão. Que já foi do MBL. Olha aí. A Carol Detone, ela é do PL Mulher e ela recebe um grande apoio da Michele. Carlos Bolsonaro decidiu sair das terras cariocais, ir para Santa Catarina para concorrer ao Senado. Logo, Espiridião Amin ou Carol Detone teriam que sair. Lá nessa disputa, quem é que acabou saindo foi o Espiridião Amin. Então, assim, teve a treta, a Michele chegou a se envolver, trocaram indiretas, né? O Carlos Bolsonaro chegou a publicar um negócio de quem se vende por verdinhas, um negócio assim, indireta pra Michele, como se ela estivesse se vendendo. E aí, nessa queda de braço, quem caiu foi o cara mais do centrão, o Espiridião Amin, que provavelmente era a vaga do governador, e aí, normalmente, eles fecharam que uma vaga para cada estado bolsonarista do Senado, uma ia ser do governador do estado, salvo engano, ou do partido, sei lá, e a outra era do Bolsonaro. Então lá caiu o lado mais centrônico, né? O Espiridião Amin do PP manteve a Carol Detone, da turma das mulheres de saia longa, a tribo da Michele, e quem entrou nesse cabo de guerra aí, Centrão caiu, de um lado veio os filhos, do outro a Michele, conseguiram pegar as duas vagas. No Ceará a história foi diferente. No Ceará, entre esses três polos, que veio ali uma coisa mais fisiológica, mais Centrão, o dos filhos do Bolsonaro e da Michele, quem caiu foi a Michele. Na chapa lá, com o Ciro Gomes sendo governador, pegaram um cara pra ser senador, que é um cara lá de um partido centrão, não sei se você achou aí. Qual? Vê qual que era a chapa que eles estavam formando no Ceará. Que ia ser Ciro Gomes, que é governador, pra senador, uma das vagas ficou com um cara meio de centrão, e a outra vaga ficou com o pai do André Fernandes, que é do PL, e que tem a maior aliança com os filhos do Bolsonaro. E que eles rifaram o Eduardo Girão. Rifaram o Eduardo Girão para governador, mas para senador lá ia vir uma mulher do PL, que era a indicada da Michele. Então, no Senado, ela já se ferrou. Tanto é que eu acho que isso para ela era muito mais importante do que apoiar o Girão, porque o Girão não ia ter chance mesmo. O Ciro já vai passar pro segundo turno. Girão que já foi do MBL. Olha aí. Então, assim... Você vê quanta gente já foi do MBL. Então, assim, porque, vejam só, minha gente, no Ceará,
a Michelle disse que ela queria apoiar o Girão no primeiro turno, mas é muito difícil o segundo turno no Ceará não ser entre Ciro e PT. Então não faz sentido a Michelle mover mundos e fundos pra poder não votar no Ciro no primeiro turno, pra no final, no segundo turno, votar no Ciro Gomes de qualquer jeito. Isso tem a ver mais com o Senado no Ceará, em que a Michelle perdeu a indicada dela, do que com o governo do Ceará, entendeu? E aí é uma situação que já vem se arrastando, e se a gente... Vamos digredir mais ainda. A Michelle, quando o Tarcísio foi colocado para escanteio, e o Tarcísio foi colocado para escanteio porque o Flávio chegou, a Michelle perdeu o que talvez seria a vaga dela na vice-presidência. Desde aquela época, ela ainda não aceitou isso direito, entendeu? Então ela fica cutucando, porque se vai que o Flávio sai e aí tenta fazer uma chapa aí com o Zema ou com o Caiado, entendeu? Porque ela já tem a vaga dela no Senado do Distrito Federal, entendeu? Então ela fica nesse joguinho. Para resumir toda a história, é mais ou menos esse negócio aí. E aí, veja só, agora a situação complica, porque o que o Flávio vai fazer? O Flávio chegou e falou, se ofendi, peço desculpas, mas a vaga no Senado do Ceará não falou nada. Então não vai se resolver só com desculpa essa história. Um dos dois vai ter que ceder. Se o Flávio cede, ele mostra que se a Michelle fizer pirraça, ele é um líder fraco e cede. E aí o que impede ela de fazer pirraça de novo? O Nicolas pegar e, pô, o cara tá fraco, é assim, vai lá, bate nele, ele cede a aliança no Estado. E aí, se ele não ceder, querendo ou não, vai ficar um desgaste e a Michelle não tem por que recuar, porque ela já tem a vaga dela. Então, a situação, no geral, a minha é essa aí. Agora...